muito bem disso. Ah. Mas é forte o comentário de que, de fato, ele já acertou com o time grego. Ô, Flavinho, quem jogou também no Olympiacos foi o Rivaldo, né? Se eu não me engano, o Rivaldo jogou lá. Mas é um jogador hoje. Aí alguns caras vão falar, mas o Zico saiu do Flamengo, o Flamengo não fechou. Óbvio que não vai fechar, óbvio que não vai fechar. Mas o Rafinha hoje, pro futebol brasileiro, não tem um substituto à altura. E se eu não me engano, o Sormani falou que podia trazer de fora, mas se eu não me engano, a janela de fora pra cá já fechou, hein? Não fechou, não? Já fechou, Flavinho? Já fechou. Já fechou. Só em outubro abre. Abre agora em outubro, Benja. Abre em outubro, é isso aí. E aí o Flamengo poderia pensar em contratar alguém de fora. Mas o maior jogador brasileiro que passou pelo Olympiacos não é o Rivaldo, é o Giovani. Jogou no Santos, do Barcelona. Do Barcelona ele troca pelo... Ele sai do Barcelona e vai para o Olympiacos. O maior jogador brasileiro da história do Olympiacos é o Giovani e não o Rivaldo. Mas eu não falei que era o maior, eu só falei, o Rivaldo acho que jogou lá. Fala, Flavinho. Sim, jogou lá. Mas o fato de o Rivaldo ter jogado lá, a gente pode chegar à conclusão, como o Rivaldo foi mais jogador do que o Giovani, a gente pode chegar à conclusão que o Rivaldo foi o maior jogador brasileiro. Mas para os torcedores gregos, torcedores do Olympiacos, o maior jogador é o Giovani. Fala, Flavinho. O Zé Elias jogou lá também, o Quesada me lembra aqui. Então vamos lá. O Zé Elias por partes, muita coisa já foi dita. Eu acho que tem essa saída do Rafinha, ela suscita várias discussões, né? Primeiro, Grécia, tudo que o Fassicani falou é absolutamente verdadeiro. Super país, já fui algumas vezes à Grécia, já fui a Mykonos, sim, já fui às ilhas gregas, já fui à praia de nudismo, não tem nada de errado, tá tudo bem. E é um país que viveu um momento dificílimo, né, na sua economia, por conta do que aconteceu nos Jogos Olímpicos de 2000. Tanto que as instalações olímpicas estão todas abandonadas, a Grécia levou muito tempo para se reerguer. Eu tenho visto desde ontem, Benja, nas redes sociais, principalmente, torcedores do Flamengo revoltadíssimos com duas coisas. Primeiro, com o Rafinha pessoalmente. Porque está deixando o clube, como é que pode, onde é que já se viu e tudo mais. Segunda, com a incompreensão, na verdade, de algum jogador de ponta trocar um clube como o Flamengo pela Grécia ou pelo Olympiacos. O que é este Olympiacos? Eu não vou ficar aqui dizendo o que é este Olympiacos, o Fassicani já falou. A saída do Jorge Jesus, a saída do Rafinha, a possível saída de outros jogadores, tudo isso diz muito sobre o futebol brasileiro, mais sobre o futebol brasileiro do que sobre o futebol europeu. Quem continua achando que o Flamengo é um oásis no Brasil, que o Brasil é um objeto de desejo de todo mundo, que quer jogar aqui porque o futebol pentacampeão do mundo. Gente, ponham o pé na realidade. Nós estamos falando de um time como o Olympiacos, que realmente nem é um time de ponta da Europa, e mesmo assim tem capacidade financeira de pagar mais do que o Flamengo e seduz um jogador como o Rafinha, que veio para cá com as ambições dele, conseguiu conquistar muita coisa e tudo mais, seduz um jogador como o Rafinha, que jogava no Bayern de Munique, a voltar para a Europa, para jogar na Grécia, que não é protagonista, não é um grande player do futebol europeu. Mas isso, a gente precisa olhar para o que está acontecendo, para esse desinteresse, não é só de ficar no Flamengo, é de permanecer no Brasil, do jeito que estão as coisas. Esses caras estão vendo o Campeonato Brasileiro, estão vendo o que está acontecendo aqui, tá? Então, acho que essa é a primeira reflexão que precisa ser feita. Com relação ao time do Flamengo, o Flamengo tinha uma deficiência de reserva justamente na lateral direita, né? Era a única posição que não tinha, como a gente diz, um reserva à altura. Estava ali usando, chegou a pensar no Berril ali para usar em algum momento como alternativa antes dele ir embora. Estava com jogadores de base ali sendo escalados quando o Rafinha não podia jogar, e agora o Flamengo fica sem seu titular. Tá difícil, é difícil arrumar um lateral desse tamanho. Mas atenção a um possível processo de, não vou dizer de desmanche total, mas uma saída aqui e outra ali que podem abalar bastante o Flamengo nessa temporada. E por fim, como eu disse que eu sempre vou falar da Portuguesa em cada intervenção, lembro que o maior lateral direito da história do futebol brasileiro era o Djalma Santos, que jogava na Lusa.
Ô Pascoal, coincidência ou não, semana passada, se tinha um boato, lembra que surgiu um boato que o Daniel Alves poderia ir para o Flamengo? Lembra que semana passada tinha esse papo? Aí o Daniel Alves na coletiva lá, ele falou que aqui no Brasil só jogaria no São Paulo. Então acho que é uma história que já estava acontecendo há alguns dias, hein? Agora que eu tô lembrando, isso não é muita coincidência, não? Benja, pode até ser uma coincidência, mas esse caso do Rafinha com o futebol grego foi nessa semana. Né? Pode ser que o Flamengo, alimentando a esperança de ter um outro lateral, começa... Porque agora tudo é abastecido pela rede social, né? Às vezes nem tanto é a procura do clube por esse ou por aquele jogador, Pascoal, mas tudo muito abastecido pela... Diga, pode dizer. Deixa eu te cortar rapidinho, Pascoal, que o Marcos Braz começou a coletiva lá no Ninho do Urubu. Volta com você, Pascoalzinho, daqui a pouco. Vamos lá ouvir o Marcos Braz. Saem pessoas com esses treinadores, que têm relação dentro dos departamentos. Então, eu acho que é nesse sentido. Em relação ao Rafinha, como já foi, já foi falado aí na maioria dos lugares, o Rafinha recebeu uma proposta de um time grego, já comunicou a gente que vai aceitar a proposta. O Flamengo lamenta, o Flamengo não gostaria de perder o atleta. Foi um atleta em que eu estou muito à vontade para falar dele, que se custou bastante tempo para que botasse ele na cabeça dele que ele poderia fazer um grande trabalho na América do Sul, novamente, no Brasil. Foi feito isso, ele veio. Eu acho que os resultados não são questionáveis. O jogador ajudou muito a gente, ajudou junto com outros jogadores as conquistas que foram feitas. É um jogador de 34 anos, parece que faz aniversário amanhã ou depois de amanhã, faz 35 anos. E com 35 anos, ele recebeu uma proposta para que ele ficasse 2 anos, até os 37 anos, jogando em alta performance. O atleta entendeu que deveria sair, nos comunicou isso. O Flamengo tentou entender como é que seria essa proposta. A proposta foi passada para a gente. São números que são grandes. E o atleta fez a opção de sair do Flamengo por querer esse novo contrato. O Flamengo, existe uma cláusula dentro do contrato do Rafinha, em que se ele quisesse voltar para a Europa, ele poderia voltar quando quisesse. Agora, as pessoas têm que entender que quando o Flamengo foi buscar o Rafinha, foi buscar um jogador do Bayern de Munique, que jogava há 8 anos no Bayern de Munique, há 14 anos na Alemanha, e não era só convencer ele para vir jogar no Flamengo, era convencer ele a mudar de vida, acreditar num projeto e mudar de vida também, porque depois de você virar alemão, depois de você estar tanto tempo numa cultura europeia, a gente conseguiu demover ele dessa ideia de continuar lá, e ele veio para cá. Eu acho que foi maravilhoso enquanto durou. Ele se apega a uma cláusula contratual em que foi imposta por ele, em que foi colocada por ele, e que, se não tivesse esta proposta, esse ponto lá atrás, ele não viria pela essa questão de segurança.
Isso aí, na nossa cabeça, a gente achava que poderia ceder essa cláusula contratual. Foi feito isso, trouxemos o atleta. O Flamengo não pagou absolutamente €1 por esse atleta, contratado ao Bayern de Munique, e agora ele também está saindo do mesmo desejo que ele teve para vir, é o desejo que ele está saindo. A pergunta do Gustavo Henrique, do Flashock, é no mesmo sentido. Qual é a real situação do Rafinha? Do Rafinha, a partir das 15h30, quando o Flamengo decola para Curitiba, o Rafinha está desligado do futebol profissional do Flamengo a pedido dele. O Rafael Melo, do canal Raflamelo. Boa tarde, Braz. O Flamengo já tem algum nome para a lateral direita? O Flamengo, há bastante tempo, vinha procurando, como eu sempre digo, o Flamengo sempre tenta contratações, tenta dar mais musculatura ao elenco profissional do Flamengo, e essa era uma posição que a gente há bastante tempo, há um tempo, vinha tentando, vinha analisando, vinha estudando. Todos sabem que esse ano é um ano atípico, em que tem uma pandemia mundial, em que tem números e incertezas que rondam não o Flamengo, mas o futebol brasileiro, o futebol mundial, e a gente, durante esse período, a gente não tinha conforto em fazer com qualquer contratação. Não é contratação para a lateral direita, é com qualquer uma. A partir do momento em que a instituição, ela, por um momento, corta salário de funcionários, em que a gente, em outros pontos, a gente corta salário de jogador futebol profissional do Flamengo, o Flamengo tem que se adequar a várias questões financeiras. A gente fez a opção a gente não iria fazer qualquer contratação. A partir do momento de ontem, a gente é evidente que já está no mercado, como sempre teve, mas agora de uma maneira. Quando eu falo que sempre teve, para não ser dúbio, o Flamengo estava analisando, o Flamengo sempre analisa, mas o Flamengo não estava confortável em fazer as contratações. A partir do momento que o Rafinha está saindo, a gente começa o processo efetivo de uma contratação para a posição. Bruno Cantarelli, da TV Band. A escolha por Domenech passou também pela semelhança do estilo de jogo com Jorge Jesus. Nesses primeiros jogos, as derrotas vieram mesmo com um estilo parecido, ou você acha que houve muitas mudanças rápidas em relação ao que era feito antes? Primeiro, o Jorge, sem querer comparar um trabalho com outro, o Jorge, quando chegou, o Jorge ainda teve 15 ou 20 dias para trabalhar, e o atual técnico teve 4 dias. O Flamengo confia no profissional que contratou, o Flamengo confia nos profissionais que chegaram junto com ele. Os resultados não são evidentes que não são esperados nem pelo técnico, nem pelos jogadores, nem pela gente, muito menos pelo presidente do clube, mas a gente confia no treinador, no trabalho do treinador, e a gente tem que entender que tem um tempo para isso ser maturado. Mauro Santana, da rádio Onda Mix FM. Até que ponto os resultados até aqui no Brasileirão interferem na condução do futebol? O jogo de sábado terá impacto para a continuidade do trabalho? Eu acabei de falar. A gente confia no contrato, a gente confia no profissional que a gente contratou, nas pessoas que chegaram com ele, e o trabalho será continuado normalmente. Eu não entendi muito a pergunta. Ele quer dizer o quê? Que o técnico vai cair já sábado? Não é por aí, não é assim que a gente trabalha aqui. Pedro Henrique Torre, da ESPN.
Marcos, boa tarde. Logo depois da partida contra o Atlético Goianiense, surgiu a informação de que Domenech encontrou jogadores fora do peso ideal ao chegar no Flamengo. O que de fato aconteceu? Bem, essa situação aí, essa pergunta em relação ao peso, ela é assim, até de estranhar. Porque se você fizer uma análise, o departamento médico do Flamengo, o departamento de fisiologia do Flamengo, é reconhecido no Brasil e internacionalmente. O Dr. Tanuri e toda a sua equipe, toda hora são perguntados, quando eu falo, são perguntados, são arguídos sobre metodologia de trabalho, sobre trabalho. A grande imprensa, os grandes sites, a mídia alternativa, a toda hora fazem matérias exaltando, elogiando todo esse departamento, e de uma hora para outra tem problema com peso de atleta. Olha só, eu quero voltar aqui um pouquinho a um ano atrás, um ano e meio atrás. Quando o Jesus chegou, falaram que tinha muito treinamento e que os jogadores estavam todos se machucando, se quebrando. Aí agora, que encontrou ou não encontrou jogador fora do peso. O que eu posso falar para vocês é que a gente tem um elenco maravilhoso, um elenco super profissional, responsável. Os atletas são inquestionáveis nesse ponto. Várias partidas, o Flamengo virou no final, correu até o final. O maior título que a gente teve foram nos acréscimos, nos minutos finais. Então não tem, esse departamento aí, ele sempre funcionou bem, muito bem. E quanto a essa pergunta em relação ao peso, eu confio nos atletas e confio nos profissionais da área. Eu até fiz o seguinte, coisa que eu não faço nunca. Eu pedi os dados para mim dar uma analisada, para mim dar uma olhada. Os dados foram passados para mim. Eu pessoalmente vi os dados. Os dados não correspondem com qualquer tipo de falta de condicionamento. Evidente que o Flamengo não pode e não deve estar no melhor condicionamento do ano. O Flamengo tem várias competições. É um ano, mais uma vez, é um ano atípico, em que o ápice desse ato na parte física, ele não é para ser agora e não deve ser agora, e sim um pouco mais na frente, aonde estaremos disputando Libertadores, Copa do Brasil, mata-mata, entre a competição do Campeonato Brasileiro. Então, assim, eu confio nos atletas e confio muito mais em toda essa engenharia, em toda essa atmosfera de atleta e o departamento médico do Flamengo. Eu respeito sempre as fontes do jogador, dos jornalistas, eu respeito sempre as perguntas dos jornalistas, mas eu não vejo, isso aí eu posso falar porque eu pessoalmente fui ver as análises dos números dos atletas. Eu pessoalmente, e não tem, posso garantir para a torcida, posso garantir para os jornalistas que não tem nenhuma anormalidade em relação a isso. Monique Danello, do Esporte Interativo. Ainda sobre a lateral, contra o Atlético Goianiense, o Rodrigo Caio foi improvisado no setor. Na época do São Paulo, ele já tinha dito algumas vezes que não gostava de jogar na lateral e que essa posição ele não conseguia ajudar, só atrapalhar. Ele se manifestou sobre isso? Como tem sido essa conversa com o elenco em relação às mudanças? Vamos lá, eu até revi essa entrevista aí de um ano atrás, de 2 anos atrás, do Rodrigo Caio. De fato, ele fala que se sente desconfortável de jogar na lateral, mas foi uma opção do técnico. Foi o que o técnico entendeu para o momento. Acho que o
resultado do jogo não foi em função só disso. Eu acho que é injusto com o Rodrigo Caio, injusto com o técnico. A gente perdeu o jogo. O Flamengo não jogou bem, o Flamengo jogou mal. Mas isso acontece. Times que são campeões também jogam mal. Eu queria puxar um pouquinho em relação, se você fizer uma análise, nos jogos com o Fluminense, nas finais do campeonato estadual, em que a gente estava com outro técnico, que a gente estava com os mesmos jogadores, talvez o Flamengo não foi no melhor do seu nível técnico, não foi grandes jogos que o Flamengo fez, mesmo sendo campeão. Se você puxar lá para trás, para o começo da pandemia, no 14 de março, quando o Flamengo fez seu último jogo contra a Portuguesa, já sem público, o Flamengo teve dificuldade enorme de ganhar esse jogo. Não sei se o torcedor, não sei se os jornalistas se recordam, o Flamengo virou nos minutos finais contra a Portuguesa. Isso acontece com o time campeão, isso acontece no futebol. É o que a torcida quer? Não é o que a torcida quer. É o que o jornalista tem que analisarem no momento. Os jogos, os resultados, é o que o jornalista tem que analisar no momento. Então a gente respeita a análise dos jornalistas, a gente respeita o xingo da torcida, mas a gente tem que ter calma e tranquilidade para saber que a gente está no norte certo, mesmo tendo que fazer alguns ajustes. Vini Casagrande, do jornal O Dia. Após a derrota para o Atlético Goianiense, Domi alegou que um dos motivos para a equipe não estar rendendo é a parte física. Entre a final do Carioca, no dia 15 de julho, e o primeiro treino do Domi, dia 3 de agosto, 19 dias se passaram, sendo 11 de folga e 8 sob comando de Mauricinho. Hoje o departamento de futebol enxerga que esse planejamento foi um erro? Não enxerga que foi um erro. Enxerga que foi um erro trazer o Mauricinho para dar esses treinos é um acerto da diretoria. A gente conhece o Maurício, a gente conhece o profissional que ele é, a gente conhece a eficiência que ele tem. Agora, é o que eu falei, o Mauricinho trabalhou junto com toda a fisiologia do Flamengo, o departamento médico, outros profissionais. Quando foi campeão todo mundo junto. E quando perde todo mundo junto. Estamos agora todos juntos. Então, agora falar que teve culpa de A, B ou C, eu acho que é muito raso e muito imprudente da gente falar desse assunto. Wesley Ramon, do Urubu Interativo. Boa tarde, Braz. O Rafinha foi uma das pessoas que você se consultou sobre o Domenech. E em apenas 2 jogos do campeonato, o jogador está de saída rumo à Grécia. Qual é o sentimento da diretoria em relação a isso? Tudo que vem acontecendo atrapalha o planejamento para 2020? Não, meu sentimento é nenhum em relação a isso. O jogador, quando foi arguído por mim em relação ao Domenech, foi pelo simples fato deles terem trabalhado juntos no Bayern de Munique. Daí achar que teve peso ou deixou de ter peso essa situação da diretoria. Parece que a pergunta quer saber disso aí, uma pergunta pertinente, mas assim, meu sentimento é nenhum. Eu tô acostumado com isso. Isso aí é de uma maneira tranquila. O jogador quer sair, o jogador entende que tem uma proposta salarial com 35 anos, que é o que ele vai fazer daqui a 1 dia, 2 dias, não sei. O jogador quer ir embora. Agora, o jogador não tem nenhum tipo de compromisso comigo em relação a ter falado alguma coisa do técnico. Compromisso zero. É evidente que, se tem um profissional do tamanho do Rafinha, da qualidade do Rafinha, se a gente pode fazer alguma pergunta, coisa
coisa mais normal do mundo. Amanhã, se perguntarem de você, eu vou chegar ou falar que iria te contratar, eu vou perguntar ao Marcelo, eu vou perguntar a alguém que trabalhou junto com você para saber o que acha de você. É um procedimento normal da vida, tranquilo. Renan Moura, da Rádio Globo. As cláusulas contratuais brandas de rescisão com Rafinha e Jesus, por exemplo, demonstram que o Flamengo ainda não está totalmente pronto para brigar com a Europa pela manutenção do elenco? E a pandemia acabou sendo um golpe ainda mais duro nessa questão financeira? Não, a pandemia foi um golpe, não foi para o Flamengo, foi para a humanidade. É o que se está vendo aí. Em relação a essa pergunta, olha só, eu acho que é o contrário. Eu acho que o Flamengo agora está numa posição que nunca teve. O Flamengo nunca ousou de trazer, talvez, um jogador que foi do Bayern de Munique. O Flamengo procurou outros caminhos com Jorge Jesus, com o técnico para fora. O que as pessoas têm que entender é que quando saem da Europa para vir para cá, a análise não é só o Flamengo, não é só a estrutura do Flamengo. A análise é em relação ao país, a segurança do país, a parte monetária do país. São 20 ou 30 itens que o jogador ou o técnico analisa antes de tomar uma decisão de se mudar de um país. O Rafinha tem 14 anos de Alemanha, 8 de Bayern de Munique. É importante fazer isso. Então, quando se foi lá trazer ele, não era trazer um jogador para só o clube, era uma outra situação. Quando a gente, por exemplo, é um jogador que está super tranquilo, que está tudo tranquilo, mas eu só quero dar de exemplo dele, que foi o mesmo esforço nosso, Felipe Luiz. Felipe Luiz morava 10 anos em Madrid. Então, a análise não é trocar o Atlético de Madrid para o Flamengo. A análise é trocar Madrid pelo Rio de Janeiro. A análise é Espanha pelo Brasil. Segurança de Madrid e segurança da Espanha por segurança do Rio de Janeiro, segurança de Madrid. A parte da moeda, de segurança monetária. Então, você não tem um item, 2 itens, você tem uma gama de itens que muitos deles, a maioria deles, eu e o Bruno conseguimos com êxito de passar esses obstáculos. Existem outros que é a cláusula de saída, de dar segurança de saída para quem quer voltar. Então é muito bonito agora questionar isso, mas isso tudo tinha que ser questionado há um ano atrás, 1 ano e meio atrás, porque quando a gente trouxe o Jorge, quando a gente trouxe o Rafinha, foi amplamente divulgado, a imprensa sempre tem mais do que nunca os valores, porque saem em balanço, e sempre são habilidosos ao extremo de saberem aspectos contractuais. Então, eu vejo isso de uma maneira tranquila. Eu acho que é o contrário. O Flamengo hoje briga, luta em alguns pontos de igual para igual, outros não, para trazer grandes profissionais para cá. Daí, ó, a gente estava acompanhando a entrevista do Marcos Braz. Abre a jaula aí, ô Murilo. Eu quero ver a cara dos monstrengos. Eu vou dizer um negócio para vocês, ó. O Marcos Braz. Não precisa nem continuar a entrevista, Pascoal. Primeiro, o São Paulo foi eliminado aí do Mirassol, até agora ninguém vê um dirigente do São Paulo. O Flamengo perdeu 2 partidas, o Marcos Braz vai lá dar entrevista. Primeiro. Segundo, ele pegou o Mano agora, ó, amassou assim com o papel, ó, e jogou. Quando ele fala, o negócio não é trocar o Atlético de Madrid pelo Flamengo, o Bayern de Munique. É trocar, é o que a gente sempre fala, Sormani e o Flavinho principalmente. É trocar Madrid pelo Rio de Janeiro, é trocar Munique por Rio de Janeiro, é trocar Madrid por São Paulo,
Não é estrutura por estrutura. É óbvio que o Flamengo tem uma estrutura tão boa, ou até melhor do que muitos clubes na Europa. Isso é óbvio, né? Só que grana nunca vai ser igual, a vida nunca é igual. Pascoal, o Rafinha... Mas ele conseguiu. Quando eu estava lá na casa dele lá, e quando eu estava lá na casa... Porque era um desejo também do jogador, por exemplo, o Rafinha, ele falou, olha, eu quero jogar um pouco no Brasil. Eu não joguei, eu saí muito cedo. Só que conseguiu. Mas não dá para continuar. Um cara que está 14, 15 anos na Europa, Pascoal, a cabeça do cara já é outra. O Marcos Braz deixou isso explícito, Pascoal. E tem mais, ainda falou do Felipe Luiz, que a esposa dele é espanhola, os filhos foram educados, né, na Espanha, mas estão agora no Brasil. E o caso do Rafinha, né? Ele destruiu também aquele mito do Mano, que o Mano diz que o Flamengo faz contrato e não bota multa contratual. E aí a gente fala pro Mano, às vezes não tem como botar multa contratual, senão o cara não vem. Mas tem uma diferença, eu te expliquei isso na mensagem. Não vai ser técnico, não vai ser jogador. Não vai ser jogador do Flamengo. Não vai ser jogador do Flamengo. Precisa ter esse tipo de coisa. Você precisa ter um atrativo para ter o cara. Você tem que ter o salário, que é um atrativo, e precisa ter outras opções. Até uma opção de mercado, se for o caso. É isso que acontece. Agora, eu achei o Marcos Braz, na entrevista, eu gosto muito do Marcos Braz, sabe por quê? Ele vai na lata, ele vai na real com o cara, entendeu? Mas ele ficou preocupado com esse negócio do preparo físico do Flamengo. Ele está meio igual o Chamate, ele está meio queimado com esse negócio de preparo físico do Flamengo. Quando ele diz, o time vai atingir o ápice depois, mas lá na frente, eu achei que ele ficou um pouco queimado, sim. Achei que ele ficou um pouco queimado. Pessoalmente, olhar os números, eu achei não tem nada de errado. Eu achei o contrário. Isso, então. Exatamente. Eu achei... Por quê? Ele falou o contrário, Pascoal. É aquele negócio. E ainda... Não, é uma questão interpretativa. Eu achei que ele... O Flamengo jogou mal. Exato, perdemos o jogo. Pascoal falou, o Flamengo jogou mal. Esse é um ponto. Ele falou que ele foi pessoalmente no departamento olhar os números dos jogadores. Que não tinha nada de errado. Pega a ficha de cada jogador, isso, pega a ficha de cada jogador, quanto é que pesou, quanto é que treinou, como é que está o nível de gordura e tal, e ele vai, e ele foi verificar. É claro, porque ele se incomodou. Ele se incomodou, foi perguntar para os caras, e aí, o que está rolando? Se incomodou com o negócio. Eu também me incomodaria, confesso para vocês que já fiz isso. O que esse cara está acontecendo com ele? Não, mas daqui é o preço dele, o nível de gordura e tal. Os caras passam todos os fatores para você, todas as situações. E acho que também faz parte da obrigação dele como dirigente de futebol do Flamengo. Claro que sim, ele tem que saber o que está rolando. Ele tem que saber o que está pensando. Não acho que tenha sido mancada do Flamengo ficar um período sem treinador, porque tem que buscar outro para o lugar do Jorge Jesus. Agora, perdeu o Rafinha. Ô Benja, se a gente tinha alguma dúvida que ele ia, o Marcos Braz já deu logo na lata a primeira resposta. Ele não vai jogar mais no Flamengo. Ele me disse que vai. Acabou a novela. Rafinha vai jogar lá, né, outra vez no futebol europeu. Agora, se eu fosse o Flamengo, eu observaria o lateral direito do São Lourenço, o Herrera. Tem 21 anos. Se eu fosse o Flamengo, faria uma observação, uma análise, que ele tem potencial, bom jogador, sabe atacar. A janela, eu acho que é um potencial. Mas para outubro, não precisa ser agora, né? Outubro está chegando aí, tem mais um mês e meio, né? O Sormani, a minha leitura aí foi diferente da do Pascoal. Eu achei ele até direto e reto. Ele falou, o Flamengo jogou mal. Não tem que dar desculpa. Não jogou bem, jogou mal. Ainda citou, falou, vocês lembram contra a Portuguesa Carioca? Ele falou, o Flamengo também sofreu. Foi ganhar no final. Então, eu não tive essa leitura do Pascoal, não, Sormani. Mas eu também vou nessa linha, Benja, do Braz, entendeu? Gente, o Domênico tem 10 dias como técnico do Flamengo. Pelo amor de Deus, ninguém consegue conhecer o grupo, conhecer a cidade, se adaptar à língua, aos costumes, entender o mecanismo do campeonato, ver como é que são feitas as viagens, a logística, em 10 dias, gente. Pelo amor de Deus. Você vai perguntar para mim, você teria contratado o Domênico? Não, eu não teria.
eu teria feito uma outra coisa. Mas não dá para você cobrar dele resultado agora. Pode ser que lá na frente o resultado não venha, mas você tem que esperar. Foi o que o Marcos Braz falou. Não trabalhamos assim. Que foi feita uma pergunta. E se perder domingo, como é que fica? O que você quer saber? Se nós vamos mandar embora o... Não vamos mandar embora o Domenech. Porque nós não trabalhamos assim. E o Braz deixa claro que foi feito um estudo a respeito do trabalho do Domenech. E, inclusive, o Rafinha foi consultado, mas não foi definitivo. Ele foi ouvido, porque trabalhou com o Domenech 3 temporadas no Bayern de Munique. Mas, gente, pelo amor de Deus, esse assodamento é que mata o futebol, entendeu? Mata o futebol. Você pode contra-argumentar. Gente, se ele fosse bom, estava na Espanha. É um bom argumento. Se ele fosse bom, ele despertaria a curiosidade, o interesse de clubes de Portugal, da Espanha, da Itália. É um bom argumento. Eu acho que é um bom argumento. Mas, ao mesmo tempo, acho que o Braz deve ter olhado, juntamente com o Bruno Spindel, o trabalho do Domenech. Então, gente, vamos dar um tempo. Vamos esperar um pouquinho. Aí começa a teoria não da conspiração, né? Começa a procurar pelo em ovo. O time está fora de forma. Pode ser. Os jogadores estão gordos. Não estão. O Braz acabou de falar que não estão. Fora de forma, eles estão? Sem ritmo de jogo? É possível. Porque o Ferrarese disse ontem, na entrevista pra gente aqui, que a sensação deles, quando eles terminaram o jogo, é que dava para fazer mais do que fizeram. Dava para ter feito mais de 3 gols. Quem sabe 4 ou 5. Porque ele disse, o Ferrarese, porque era para eles no campo, era muito claro que o Flamengo estava pregado. Então talvez não é questão de acima do peso, ritmo de jogo. Então vamos dar um tempo, gente, pelo amor de Deus. Esse time ganhou 5 títulos em 7 possíveis em um ano. Vamos dar um tempo, deixa o cara trabalhar, deixa a diretoria trabalhar. Dá paz, pelo amor de Deus. Do jeito que os caras estão reagindo, a mídia flamenguista e a torcida do Flamengo, parece que o Flamengo está na fila há 25 anos. Não é assim, pô. Dá um tempo. Quando o meu menino começa a morder o lábio, eu tenho que chamar ele, ó. Cacoete horrível esse. Meu Deus do céu. Ele tá queimado. Ô, Benja, primeiro, com relação ao negócio do contrato do Rafinha. Nesse quesito aí, cara, o Flamengo ele não tinha o que fazer. Eu também faria um contrato da forma como o Flamengo fez. Inclusive, eu falei isso pro Pascoal na mensagem que eu enviei para ele. Ele falou, mas o Flamengo não colocou multa rescisória novamente. Eu falei, nesse caso, justifica se não colocar. Porque é o Rafinha. É um jogador extremamente vitorioso, um jogador que estava no Bayern de Munique. Então, ou você age dessa forma, ou você não traz o cara. E, na minha opinião, nesse caso, o Flamengo fez bem. Mas eu acho que a gente tem que fazer um paralelo aqui com relação à situação do Jorge Jesus. O Jorge Jesus, Pascoal, não é o Guardiola. Nesse caso, eu critico o Flamengo. Nesse caso, se eu fosse Flamengo, eu me blindaria com relação a uma situação. Se você traz o Guardiola, você tem que fazer um contrato igual você fez pro Rafinha, porque é o Guardiola. No caso do Jorge Jesus, quem era o Jorge Jesus, gente? Quem fez o Jorge Jesus aí pro futebol foi o Flamengo. Mas foi a renovação, bem. Lá em Portugal, lá era conhecido lá em 3 quarteirões, Pascoal, para. O Jorge Jesus nunca teve projeção internacional ali em Portugal. Ele foi ter agora aí quando ele dirigiu o Flamengo ganhando o que ele ganhou. Isso daí é fato. Então, com relação a isso aí, por isso que ele colocou na renovação esse item. E não ter mas é que tá, Pascoal. Foi renovação de contrato. Mas é que tá, é a opinião de vocês. Gente, Flamengo, mano. Mas peraí, gente. Gente, eu não quero convencer vocês da minha opinião, mas eu espero que vocês respeitem o meu ponto de vista. Eu acho que o Flamengo errou no contrato com o Jorge Jesus. Não. No contrato do Rafinha, não. Simples assim, vocês pensam diferente. Ele tá no programa errado, hein, Beto? Vamos lá, prosseguimento. Não é isso, velho. É porque existe uma grande diferença entre expor um ponto de vista e impor um ponto de vista. Eu só exponho o meu. Mas, enfim, não nesse vamos lá. programa. Agora, com relação a essa situação do Rafinha... Vamos lá. Com relação à situação do Rafinha, Benja, ele está optando aí pela parte financeira. Se o Flamengo não vai conseguir equiparar os valores, ok. Passar bem, Rafinha. O Flamengo vai atrás de um outro lateral. Eu só vou discordar, Benja, do Marcos Braz. E aí eu acho que o Pascoal tentou tocar num ponto da questão que o Marcos Braz abordou, mas aí vocês não deixaram ele terminar. Eu vou tentar resgatar aí a discussão.
O Marcos Braz, Benja, quando ele fala aqui, inclusive eu anotei a frase dele, ele falou respeito à fonte dos jornalistas, mas não tem isso de o time estar abaixo fisicamente. Isso daí não foi uma questão jornalística, Marcos Braz. Isso daí não foi um repórter que trouxe essa informação dizendo que o treinador estava insatisfeito com relação à parte física do elenco do Flamengo. Isso daí foi dito pelo próprio Domenech, depois da partida contra o Atlético Goianiense. E aí você traz um dado que você foi ver, a questão de percentual de gordura, de parte física, que você analisou individualmente e que não procedia a informação. Mas isso foi dito pelo próprio treinador do Flamengo, inclusive foi uma pergunta abordada depois pelo próprio Vene Casagrande. Eu anotei aqui também. E aí o Marcos Braz ele não respondeu, porque de fato foi o treinador do Flamengo que manifestou essa insatisfação. Tanto que a gente repercutiu isso no dia de ontem, Benja, pela declaração do próprio treinador do Flamengo, que não estava satisfeito. É natural que o Flamengo não esteja voando ainda, porque é um time que ficou muito tempo parado. Disputou o campeonato estadual, depois teve uma lacuna para poder trabalhar, porém, isso vai por terra, porque o Atlético Goianiense também ficou muito tempo parado. O Atlético Goianiense, Benjamin, não disputava uma partida oficial há 150 dias. Então ficar atribuindo, mas o Flamengo ficou 3 semanas sem atuar. O Atlético Paranaense estava há 150 dias, gente. E aí? É desculpa? Não é. Então, existe sim um déficit físico no elenco do Flamengo. Isso é evidente. Agora vão ficar tapando o sol com a peneira? Isso tem que ser dito, cara.